Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lafões. Edição esta para segunda-feira, 16 de maio de 2022. O homem de 41 anos de idade, residente em Figueiredo de Alva, que sofreu um acidente de viação na passada sexta-feira, havia sido transportado para o Centro Hospitalar Tondela Viseu devido a diversos traumatismos. Ao início da noite de sexta-feira, o homem não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer naquela unidade hospitalar. Ao que conseguimos apurar, o condutor do veículo ligeiro, também envolvido no acidente, acabou igualmente por ser transportado ao Centro Hospitalar Tondela Viseu, alegadamente por suspeitas de fratura da clavícula. Contudo, o seu estado de saúde não inspira cuidados de maior. Uma mulher de 60 anos morreu na última sexta-feira após a queda num poço em Avões de Lá, no concelho de Lamego, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. O alerta foi dado pouco depois do meio-dia, adiantou a agência lusa, o CDOS de Viseu. De acordo com a mesma fonte, para o local foram mobilizados meios dos bombeiros voluntários de Lamego, da GNR e ainda uma viatura médica de emergência e reanimação, num total de 9 operacionais e 5 veículos. O Tribunal de Viseu condenou na última sexta-feira a pena máxima de 25 anos, 2 dos 3 acusados de matarem uma mulher em Castro Daire, tendo sido o terceiro acusado, uma mulher condenada a 24 anos. António Barros foi condenado a 22 anos de prisão por o crime de homicídio qualificado de forma agravada, a 3 anos e 6 meses pelo crime de furto qualificado e a 3 anos por o crime de detenção de arma ilegal. Afonso Salazar Reis, autor dos disparos, ausente na última sexta-feira do Tribunal por motivos de saúde, foi condenado a 22 anos por o crime de homicídio qualificado de forma agravada, a 3 anos e 6 meses pelo crime de furto qualificado e a 4 anos pelo crime de detenção de arma ilegal. Alice Silva, irmã da vítima e companheira de António Barros, foi condenada a 21 anos pelo crime de homicídio qualificado de forma agravada, a 2 anos e 2 meses pelo crime de furto qualificado e a 2 anos por o crime de detenção de arma ilegal. A presidente do coletivo de juízes, que leu o acórdão por videochamada, disse que António e Afonso ficam condenados a uma pena máxima de 16,8 anos, ou seja, 2/3 da pena, e a um máximo de 25 anos que são previstos na lei e não seriam mais 6 anos. Alexandra Albuquerque disse que tanto António como Afonso têm um longo processo criminal por vários crimes, tendo-se conhecido no estabelecimento prisional de Lamego e, inclusive, Afonso foi alvo de vários processos disciplinares enquanto recluso. Os 3 arguidos tiveram total e completa consciência do crime e uma absoluta falta de arrependimento sobre a prática do mesmo, e é arrepiante a ligeireza com que o mesmo foi praticado, considerou Alexandra Albuquerque, que defendeu ter sido um motivo fútil a levar a este crime. Em causa, lembrou, esteve a venda de um carro de Celeste por 300 euros à sua irmã e cunhado, que avariou ainda antes de ter sido paga a segunda prestação de 150 euros acordada, e uma teia de supostos relacionamentos entre António, Celeste e uma das testemunhas, Anabela. A magistrada recordou ainda toda a história em que coloca Afonso como autor dos 3 disparos quando Celeste dormia, sem que se pudesse defender, enquanto António foi quem lhe telefonou a perguntar se queria fazer isso e entrou em casa também. Já a irmã da vítima, Alice, ficou nas imediações da casa
com o intuito de avisar caso alguém se aproximasse, uma vez que António e Afonso entraram em casa após a saída do companheiro de Celeste para o trabalho. O Tribunal condenou ainda uma indemnização civil a ser paga pelos 3 acusados para os 2 filhos da vítima, Nuno e Bruno, num total de 140 mil euros para cada um dos descendentes. À saída do tribunal, a advogada dos filhos da vítima, Joana Sevivas, disse aos jornalistas que neste processo não houve nenhuma vitória, porque isto começou com a morte da mãe e do Nuno e do Bruno. Mas penso que o sentimento deles, e o meu também, é o mínimo de justiça, ou seja, os culpados foram condenados, existe um arbitramento de uma indemnização, veremos o que é que isso dará, mas sentem algum repouso por saberem o que aconteceu à mãe, disse. Joana Sevivas acrescentou que o motivo do homicídio foi tão torpe, tão mesquinho, tão baixo, que o sofrimento que causou nas pessoas é inqualificável, mas na última sexta-feira saiu do tribunal com o sentimento de alguma justiça que foi feita à mãe. Dentro do possível, estamos muito satisfeitos com o resultado, acrescentou a advogada, que disse que lhe falta agora a leitura total do acórdão para se inteirar devidamente da pena que foi anunciada. O Ministério Público tinha pedido 25 anos de prisão para os 3 arguidos e os advogados de Alice e Afonso pediram absolvição. À saída do tribunal, o advogado de Afonso Reis, Mário Taranta, disse que vai analisar o acórdão para decidir se vai ou não recorrer da sentença. O secretário-geral da Federação Nacional de Professores, FENPROF, foi reeleito no passado fim de semana. Mário Nogueira considerou que o facto de passar a ter 2 adjuntos permitirá fazer mais e melhor num tempo que será mais exigente. A lista A, a única colocada a votação para o Conselho Nacional, foi reeleita no último sábado com 90,34% dos votos. Dos 579 elementos que faziam parte do caderno eleitoral, votaram 559, 505 dos quais na lista A. Esta votação ocorreu na sequência de uma alteração de estatutos que passaram a permitir uma coordenação colegial que foi aprovada na sexta-feira com 80,4% dos votos a favor. No sábado foi também aprovada a resolução sobre a ação reivindicativa na globalidade por unanimidade, quando se encontravam 522 delegados dentro da sala. É a eleição da lista que o Secretariado Nacional da FENPROF propôs, uma lista que vai ter uma novidade que é importante, que é a coordenação do seu órgão de direção executiva a ser colegial. Eu contribuirei para esse coletivo, na qualidade de secretário-geral, com mais 2 camaradas meus, o presidente do Sindicato da Grande Lisboa e um dos coordenadores do Sindicato de Pessoas do Norte. Iremos com certeza, sendo mais nesta coordenação, conseguir fazer mais e fazer melhor, porque estamos num tempo que é mais exigente, será mais exigente. Temos um governo que tem maioria absoluta e, portanto, normalmente nessas alturas a capacidade de dialogar e negociar acaba por ser também menor. Depois de uma votação com um resultado tão significativo de 90% nesta lista de que eu era o primeiro candidato, evidentemente que isso nos responsabiliza ainda mais, porque seria uma frustração para quem nos elege que depois nós não cumpríssemos, digamos, a missão para a qual fomos eleitos. Será uma questão de pelouros para destes ou daqueles, será sobretudo procurarmos de uma forma coletiva ir o que está agendado e o que é preciso fazer, nós irmos distribuindo e vermos qual é que está em melhores condições de o fazer e de dar a resposta. Em determinados momentos serei eu, noutros outros. Foram 80%, acho que isso não deixa dúvidas a ninguém, e a contraprova, digamos, era hoje a lista, ora, com 90% quer dizer que a contraprova aqui foi inequívoca e, portanto, mesmo alguns colegas que não votaram favoravelmente à alteração dos estatutos, votaram agora favoravelmente a esta solução e à continuidade, e à minha continuidade também. Que os governos, e é isso que nós privilegiamos, que o Governo, o Ministério da Educação,
tem que também dar atenção aos professores, e a primeira coisa que nós pretendemos é que sejam abertos processos negociais para resolver os problemas da precariedade, os problemas da carreira, os problemas do envelhecimento e os problemas das condições de trabalho. Se isto for resolvido, estamos também a resolver um problema gravíssimo que se chama falta de professores. E, portanto, é isso que nós queremos que aconteça. O voltar à rua pode acontecer caso, evidentemente, os governos continuem a achar que o tempo não é dos professores. Mas, para já, não vamos começar por marcar o regresso à rua sem saber, porque é esse domínio aquele que nós privilegiamos, o regresso às negociações, porque estamos há tempo demais com as negociações bloqueadas pelo anterior Ministro da Educação. Mário Nogueira, o reeleito responsável máximo pela FENPROF. E os professores vão explicar aos automobilistas que circulam no itinerário principal número 3, entre Coimbra e Viseu, que não tem culpa do estado daquela via, anunciou o secretário-geral da FENPROF, reeleito Mário Nogueira. Ao intervir durante a sessão de encerramento do 14º Congresso Nacional dos Professores, que teve lugar em Viseu, Mário Nogueira destacou esta ação de luta de entre as que foram aprovadas. E isto é extraordinário, simplesmente porque saímos reforçados do Congresso e reforçados, sobretudo, no que é mais importante, na unidade. Uma resolução sobre a ação reivindicativa, aprovada por unanimidade, numa organização que tem sindicatos tão diversos, que tem delegados, dirigentes, delegados ao Congresso, que tem, sobre as coisas todas da nossa vida, opiniões tão distintas, mas tão legítimas. A democracia funcionou aqui e nós conseguimos, sim, sair daqui com o que nos une e vai unir ao longo destes 3 anos, que é um programa de ação e é uma resolução sobre a ação reivindicativa que será a nossa bússola de orientação para os tempos que aí vêm, que sabemos que são tempos muito difíceis. Destaco aquela que lá está, porque estamos em Viseu e, portanto, tem contexto. Já contactámos com a Comissão de Utentes do IP3, a quem já pedimos o apoio necessário, e no dia 2 de julho, que se completam 4 anos sobre a declaração do Sr. Primeiro-Ministro, que não há dinheiro para tudo e, por isso, ou se fazem as obras do IP3 ou se conta o tempo de serviço aos professores, estaremos lá neste dia no IP3 distribuindo um folheto aos automobilistas dizendo: senhor automobilista, somos professores, isto está na desgraça que o senhor vê e com certeza sofre por passar aqui todos os dias no caminho para Coimbra ou para Viseu, mas queremos dizer-vos que a culpa não é nossa, porque a nossa carreira também está estilhaçada. E, portanto, juntemo-nos e exijamos as obras e exijamos o que é justo para a carreira docente. Mário Nogueira, o secretário-geral da FENPROF, reeleito no último fim de semana em Viseu durante o congresso desta entidade sindical. O Clube Náutico de Caldas de Aregos vai promover o curso de marinheiro para a obtenção da respectiva carta que permite navegar embarcações até 12 metros com potência adequada e motas de água de qualquer natureza, informou a Câmara Municipal de Rezende. De acordo com este município do distrito de Viseu, as inscrições devem ser realizadas até ao próximo dia 30, através do e-mail cnca.douro@gmail.com ou ainda dos telemóveis 966 648 970 e 917 076 675. No âmbito da transferência de competências do Estado Central para os municípios, a Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva marcou para a próxima quarta-feira uma reunião com os pais encarregados de educação. O município pretende prestar todos os esclarecimentos necessários sobre este processo e também sobre as alterações nos formulários de ação social escolar, refeições e ainda prolongamento. O encontro realiza-se às 6 da tarde no Auditório Municipal Carlos Paredes.
Câmara Municipal de Oliveira de Frades promove na próxima quinta-feira uma sessão pública da terceira alteração da primeira revisão do PDM, o Plano Diretor Municipal, que se encontra em fase de discussão pública. A reunião está marcada para as 18 horas no Salão Nobre dos Espaços do Concelho. O PDM constitui o principal instrumento de gestão territorial a nível municipal, definindo as linhas orientadoras do desenvolvimento para os próximos anos, recordou a autarquia oliveirense. O Cine Teatro João Ribeiro em Vouzela recebe no próximo dia 28, pelas 21h30, o grupo Vozes da Terra, que irá apresentar o mais recente CD intitulado Origens. Segundo o grupo, este trabalho retrata a cultura de um povo, o testemunho de gerações e as tradições de uma região. Os temas, todos originais, refletem as vivências pessoais e a memória coletiva, referiu ainda a autarquia de Vouzela. De acordo com o município, neste espetáculo, o objetivo é interpretar estes temas originais, integrando os agentes artísticos locais no mesmo. A finalizarmos o desporto, o Tondela desperdiçou no sábado 2 vezes a vantagem no marcador na recepção ao Boa Vista, acabando com um empate 2-2 na 34ª e última jornada e desta assim da Primeira Liga Portuguesa de Futebol 7 anos depois. Com este empate e face à goleada caseira do Moreirense frente ao Vizela, o finalista da Taça de Portugal desperdiçou o ponto de diferença que tinha sobre a formação comandada por Ricardo Sapinto e foi assim relegada para a segunda divisão juntamente com o Lanterna Vermelha Belenenses SAD. No entanto, o Tondela não se agarrou a essa vantagem, marcando primeiro por Sanhá aos 40 minutos, mas permitindo o empate 10 minutos depois a Gorré. O suplente João Pedro voltou a dar vantagem aos Beirões, mas e supera a 4 minutos do fim do tempo regulamentar, selou o empate. No primeiro quarto de hora, o Tondela demonstrou ambição e conseguiu criar 3 momentos de perigo junto da baliza do Boa Vista, com cabeceamentos de Neto Borges e Rafael Barbosa aos 8 e 11 minutos e um tiro de Salvador Agra para as mãos de Rafael Bracali aos 14. Com este resultado, a formação do distrito de Viseu desce assim à segunda liga do futebol profissional em Portugal. Uma última referência nesta nota para lhe darmos conta também da segunda liga. O Penafiel venceu no último fim de semana o Académico de Viseu por 2-1, depois de ter estado a perder num jogo a contar para a derradeira jornada da segunda liga de futebol, com as duas equipas já com a manutenção garantida. Tenha então a continuação de uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e uma boa audição na nossa companhia.